Bom dia. Em nome do Senhor da Igreja, que nos trouxe até aqui, os saúdo, chamando bem-vindos a família na fé, os nossos queridos amigos, convidados, que todos se sintam acolhidos, para que juntos prestemos culto a Deus em louvor, em oração, mas também ouvindo a sua palavra, que é palavra de perdão, de vida e de salvação. Assim, então, eu saúdo também com as palavras do Santo Evangelho, onde Jesus diz para Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Que possamos nós também ter esta experiência de colocarmos as nossas mãos, ou melhor, os nossos dedos nas mãos deste Jesus que está vivo. A nossa comissão de culto está assim formada. Na recepção, o Marco, a Lídia e a Tássia Mello. Também a Nessi Landim, pelo Departamento de Evangelismo. A confissão de pecados está aos cuidados do Sérgio Lanvinsky Júnior. A leitura bíblica será conduzida pela Karine. A oração da igreja pelo Gelson Gomes. A liturgia, a mensagem eu preparei. A música está aos cuidados do Paulo, da Jane. Também a escola bíblica aos cuidados das professoras Rosane e Kátia, a transmissão aos cuidados do pastor Renato, as flores foram doadas pela Vilma da Silva, o vinho pela Niviane de Oliveira Loeve, a escola de confirmandos está reunida e o professor Norberto, que hoje está dando aula, o café e o chá foram preparados pelo Cláudio e a Inês Barragán da Silva. Então, a todos que estão envolvidos na organização e condução desse culto, nosso agradecimento por usarem os seus dons para o serviço, para o templo, para a casa do Senhor. Assim, nós iniciamos este culto com a invocação. Nos coloquemos em pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A este Deus único e vivo, nós cantamos louvando Jesus em tua presença. Podeis tomar assento.
Queremos agora confessar os nossos pecados a Deus, confiando no perdão que Cristo conquistou com sua morte na cruz. Nos coloquemos em pé. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, novamente me apresento a Ti, manchado pelos pecados que tenho cometido. Desde que supliquei o Teu perdão pela última vez, cometi todo tipo de transgressões à Tua lei e maldades contra o meu próximo. Preciso confessar o meu pecado, porque sei que ele causa a Tua ira e me afasta de Ti. Tenho buscado a minha satisfação incansavelmente, e para isso tenho deixado que o velho homem dentro de mim comande os meus desejos, diga mentiras e xingamentos, cause brigas e ressentimentos. Com as muitas tentações que o mundo oferece, tenho vivido de forma imoral e consequente. Confesso que dia após dia vivo cansado e com preguiça de cumprir o que me ordenaste. Não tenho estudado e meditado na Tua palavra. Não me comprometi em realizar o trabalho para o crescimento do Teu reino. Com medo e vergonha, desperdicei a oportunidade de testemunhar aos que estão mais próximos de mim. Por vezes, até me esforço para não ceder às tentações, frear a língua e tropeçar novamente. Mas sempre de novo sou enganado pela minha própria soberba e vaidade. Tudo isso mostra, Senhor, o quão pecador, fraco e imperfeito eu sou. Minha vida não tem propósito algum que não seja te louvar e trabalhar para o crescimento do Teu reino. E tudo tu me tens dado para que eu o faça. Por Tua graça tenho recebido a palavra, os sacramentos, oportunidades e discernimento. Entretanto, por causa da dureza do meu coração, tenho feito como Tomé, negado e desprezado o Teu sacrifício por todos os pecadores. Para meu pesar, Senhor, eu confesso todos os meus pecados e todos mais que somente Tu conheces. Suplico que tenhas misericórdia de mim e me perdoes. Concede refrigério à minha alma e um coração renovado em esperança e submissão a Ti. Em nome de Jesus, meu único e suficiente Salvador, que pagou por meus pecados sobre a cruz. Amém. Sendo esta a vossa confissão, como ministro da palavra, tenho a alegria e o dever de lhes anunciar que as vossas culpas já foram perdoadas por Cristo, quando este derramou o seu sangue em nosso favor. Ele foi morto, mas reviveu, para que nele tenhamos o perdão, vida e salvação. Portanto, recebam este perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a alegria do perdão esteja presente em nosso coração, em nossa mente, em nosso falar e em nosso agir. A leitura do Evangelho deste domingo está escrito em João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida, lhe mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre ele e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas, se não perdoarem, eles não serão perdoados." Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele respondeu:
Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se eu não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida, disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus." "Você creu porque me viu", disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." Jesus fez, diante dos discípulos, muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui a leitura. Eu convido as crianças, então... Antes o credo apostólico. Ah, Isso. tá, desculpa. Professemos em conjunto a fé conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e Agora sim, então, convidamos as crianças para a escola bíblica. Bom dia, crianças. Vamos cantar uma musiquinha antes de irmos para a escolinha? Bondoso Jesus, obrigado por nos amares tanto. Obrigado por nos animares a vir na tua casa hoje. Abençoa esta aula, abre nossos olhos, ouvindo o coração, para que a mensagem de hoje aumente nossa fé no Senhor. Em teu nome oramos. Amém.
lamparina e a vela simbolizam a palavra de Deus. Esta lamparina é a vela que as crianças estão levando, e esta chama dentro da lamparina simboliza a fé em Jesus, que eles também carregam consigo desde o seu batismo, e nesse momento também será alimentado por meio do estudo da palavra que as crianças terão. Nós louvamos a Deus cantando o hino Linda Páscoa do Senhor. Nos coloquemos em pé. Tomando como base as palavras do Santo Evangelho, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31, nos convido a refletirmos no tema Jesus ressuscitou, a grande retomada. Que este Jesus, ressuscitado no terceiro dia, esteja conosco para que possamos crer, para que nós tenhamos vida eterna e que, fortalecidos pelo Evangelho, encorajados e instruídos pela ação do Espírito Santo, possamos dar testemunho dessa boa notícia que deu vida a nós para a salvação de muitos outros. Amém. Podeis tomar assento. Se sintam sempre motivados a abrir a vossa Bíblia. Nós temos Bíblias aos fundos, mas também temos o aplicativo da Bíblia, onde é possível acompanhar os relatos bíblicos, e assim, na medida que nós estudamos a Palavra de Deus, vocês também possam conferir, acompanhar nas Escrituras. Os comerciantes vão dizer, e certamente disseram esta semana, que mais uma Páscoa se foi, e é hora de contabilizar os lucros com as vendas de chocolates, de lembranças, e
tudo aquilo que envolveu os festejos desta Páscoa. Para o povo de Deus, nós, a igreja cristã, também é hora de contabilizarmos os ganhos com a Páscoa. E este é o primeiro propósito, nós olharmos para os ganhos que nós cristãos estamos tendo com a Páscoa. Como é que você imagina que estão sendo os teus ganhos com a Páscoa? Os ganhos com a morte e ressurreição de Jesus são positivos? São importantes? E para que nós possamos olhar exatamente para os ganhos da Páscoa, nós precisamos olhar para os preparativos da Páscoa. Os preparativos da Páscoa foram fundamentais para que a Páscoa fosse boa. Então eu os levo a olhar novamente para uma semana antes da Páscoa, quando naquele domingo, chamado Domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém sendo aclamado como rei. As pessoas vibram, as pessoas estão sedentas por um líder melhor, por alguém que os liberte da opressão romana. É verdade que eles depositaram a confiança no líder errado, aclamaram como rei o líder que não os libertaria daquela escravidão romana. E isso fez com que, motivados pelas lideranças religiosas e políticas daquela época, aquela mesma multidão que aclama Jesus como rei, dias depois grita: crucifica-o, crucifica-o. Já tinham se frustrado com a sua esperança tinha sido em vão. E naquela semana, na quinta-feira, Jesus se reúne com os 12 apóstolos e celebra a Páscoa judaica, lembrando ou louvando a Deus pela libertação da escravidão egípcia. E então, naquela última ceia pascal, celebrada como o povo de Israel celebrava, Jesus instituiu a ceia do Senhor. Jesus instituiu a Santa Ceia, que dominicalmente nós celebramos, onde recebemos no pão e no vinho o verdadeiro corpo de Cristo, este que foi crucificado por nós, este sangue que foi derramado por nós, é recebido na ceia do Senhor, instituída naquela quinta-feira à noite. E no dia seguinte, na sexta-feira, conhecida hoje como Sexta-feira Santa, Jesus, o inocente Filho de Deus, verdadeiro homem, é chicoteado. Recebe em sua cabeça não mais uma coroa de rei, mas uma coroa de espinhos. Carrega uma pesada cruz e depois é crucificado na cruz que ele mesmo carregou. Pergunto, por que Jesus, o inocente Filho de Deus, o santo Filho de Deus, enfrentou, sofreu tudo isso? Por que Jesus viveu a dor da morte, sendo ele inocente? Ele é o Cordeiro de Deus que veio livrar, que veio tirar os pecados dos homens. Ou seja, Jesus enfrentou tudo isso, sofreu e morreu para pagar um resgate, uma dívida. Um inocente é condenado, é crucificado para pagar uma dívida de quem não a pôde pagar. De quem? Nossa. Jesus reconciliou a humanidade afastada de Deus, destituída da glória de Deus, desde que Adão e Eva, lá no paraíso, decidiram pecar contra Deus. Deus disse: todo esse maravilhoso, perfeito, fantástico jardim, esta minha criação indescritível, ou seja, perfeita, está à vossa disposição. Mas tem
o fruto desta árvore do meio do jardim que vocês não devem comer. Se vocês dela comerem, morrerão. E infelizmente, seduzidos por um desejo maior, que foi obra da serpente, de Satanás, aquele casal decidiu comer exatamente da fruta que Deus havia proibido. Tudo estava à sua disposição, tudo era maravilhoso, eles conversavam com Deus, Deus se reunia com eles todos os dias ao entardecer no jardim para conversarem, mas eles não se satisfizeram quando a serpente lhes disse: se vocês comerem dessa fruta que Deus proibiu, vocês vão ficar igual a Deus. Essa ambição, essa ganância, esse desejo de ser igual a Deus os levou a pecar. E então Deus os destituiu da sua glória, os expulsou do seu jardim, com justiça, não é? Aquele que errou precisa ser punido. E Jesus lhes deu a sentença da morte. Mas, então, Jesus, prometido pelo Pai para reconciliar novamente a humanidade, ele sofreu tudo o que sofreu para que pessoas assim como eu, como você, pessoas de todos os cantos do mundo, em todos os tempos, recebam a adoção de filhos do Pai e tenham vida eterna no céu ao reconhecer seus pecados, esse que nós confessamos, e confiar no perdão para a sua salvação. Jesus, então, na semana que antecede a Páscoa, conquista o resgate, o indulto, paga a dívida que não permitia que o ser humano pudesse ter acesso ao céu. Amados, estes foram então os preparativos da Páscoa. Nós nos preparamos semanas para esta Páscoa também, não é? De semana em semana nos reuníamos aqui na igreja para nos preparar para celebrar a Páscoa, onde nós lembrávamos que este Cordeiro de Deus, Jesus, precisaria morrer em nosso lugar, em nosso favor, derramar o seu sangue, sangue inocente, para nos reconciliar com o Pai. Então, sim, vem o primeiro dia da semana, aquele domingo, e Jesus já não está mais na sepultura, ressuscitou como tinha dito. Naquele mesmo dia, naquele mesmo domingo da Páscoa à tarde, os discípulos estavam reunidos, trancados, com medo do que poderia acontecer, porque o seu líder foi condenado, foi crucificado. Então Jesus chegou, ficou no meio deles. Ufa! De manhã ele já tinha se encontrado com as mulheres, com alguns discípulos. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos outra vez. É o evangelho que nós ouvimos hoje. Jesus ficou no meio deles novamente. Jesus está vivo. Ele ressuscitou, ele esteve conosco no dia da sua ressurreição e está conosco novamente hoje. Apesar do medo, da insegurança e até dúvidas, agora não tinha como duvidar, Jesus estava vivo. A morte não o pôde deter, a vitória foi completa. Demorou para os discípulos cair na real. E é compreensível, nunca ninguém tinha ressuscitado antes. Imagina você, diante de um ressuscitado. Demora para cair a ficha. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, ou seja, Ele foi o primeiro a ressuscitar. Então, a dúvida, será que é mesmo? Será que eu não estou sonhando? Uma confusão mental, dúvidas, medo. E então Jesus diz para Tomé, então, veja as minhas mãos, põe os dedos aqui. Põe os dedos no meu lado, onde eu fui ferido. Pare de duvidar e creia. Agora era impossível duvidar. Não tinha mais dúvida. Ele estava vivo. A Páscoa era real. Jesus tinha vencido a morte. Então Tomé exclama: meu Senhor e meu Deus.
Jesus estava vivo, Jesus realmente tinha sido vitorioso sobre a morte. Jesus, o Cordeiro de Deus, também tinha sido vitorioso sobre o pecado e o diabo, este que levou Adão e Eva a pecar, e este que nos leva também a pecar. Jesus tinha sido vitorioso, a vitória era real, era completa, tudo estava consumado. Como Jesus disse a sua última palavra lá na cruz, tudo está completado, tetelestai em grego. Então eles lembraram e compreenderam as palavras de Jesus ditas por ele já tempos antes, conforme Lucas capítulo 9, versículo 22, o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Se cumpriu, Jesus tinha razão, Jesus tinha falado a verdade, agora nós estamos entendendo o que ele quis dizer. Ele estava vivo, a palavra se cumpriu e era hora de festejar, celebrar a vitória. As portas do céu se abriram para os apóstolos e para mim e você que cremos neste Jesus, ou seja, em todos aqueles que reconhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Amados irmãos em Cristo, vocês perceberam que nós estamos contabilizando o resultado da Páscoa? Excelente resultado. Muito mais valioso do que todo o lucro da venda de chocolate. Ou seja, nem ouro, nem nada pode pagar ou ser comparado com aquilo que Deus fez por nós ao nos dar a sua Páscoa, ou seja, a sua ressurreição. Então esta foi a melhor Páscoa da história. A Páscoa de Israel, do Antigo Testamento, era celebrada como uma antecipação, uma expectativa daquilo que viria, mas eles já celebravam uma libertação. Eles já estavam livres da escravidão egípcia. Eles tinham tomado posse da terra prometida. Mas a nova Páscoa, a nossa Páscoa, ela é o cumprimento de todas as promessas de Deus para restaurar o ser humano com o seu Criador. Então, a segunda parte de nosso tema diz: agora é hora da retomada. Então Jesus disse, não sou eu que estou dizendo isso, Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, Jesus tinha sido enviado do Pai, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Quantas pessoas não têm os seus pecados perdoados porque não conhecem a Cristo? Não conhecem a boa notícia de que há um Deus que ama o ser humano e quer ter uma comunhão perfeita com Ele e lhe dar a vida eterna. Outros recusam o perdão dos pecados que Cristo lhes oferece gratuitamente. Mas Jesus manda os apóstolos para a evangelização. Assim como o Pai me enviou, vão vocês agora também. Iniciando pelos apóstolos, a boa notícia da Páscoa, a vitória de Jesus seria anunciada. E as pessoas, ao ouvirem a mensagem da vitória de Jesus sobre o pecado, a morte, o inferno, o diabo, e ao não recusarem esta mensagem, receberiam o dom da fé salvadora e seus pecados seriam perdoados. O perdão dos pecados que Jesus conseguiu por meio do seu sofrimento e morte deveria ser comunicado e dado às pessoas pelo anúncio do Evangelho, a boa notícia da salvação, tanto no contato particular, isso que nós continuamos fazendo hoje, quando com alegria falamos daquilo que nós recebemos de Deus, falamos para amigos, conhecidos, desconhecidos, como a nossa vida mudou a partir do momento que nós recebemos o dom da salvação, a vida eterna. Mas também
nós proclamamos esta boa notícia quando estamos reunidos no templo, como está acontecendo neste momento, onde a mensagem do Cristo da Páscoa, do Cristo vivo, vitorioso, nos é anunciada para que creiamos, para que fiquemos cada vez mais firmes na fé. Lutero disse que Cristo, por esse motivo, se tornou ser humano, com o propósito de, ao morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia, podermos anunciar para o mundo que nós temos paz. Uma paz que não pode ser sentida fora de Cristo. Uma paz que as pessoas não conseguem, muitas vezes, entender quando nós dissemos, eu estou em paz, eu tenho paz. Então Lutero disse, quando as pessoas os acusarem, vocês podem dizer, eu tenho paz, porque Jesus pagou a minha dívida, Ele me deu a paz, Ele me reconciliou com o Pai. Eu estou em paz com Deus, eu tenho paz que eu posso viver, sentir a cada dia. Essa é a grande retomada. Tornar a paz de Jesus conhecida, realizar a missão de Deus é a nossa grande tarefa. Esses são os bons números da Páscoa. A cada ano, mais pessoas são adicionadas ao reino de Deus. Cada ano, mais pessoas se tornam participantes do perdão, da vida e da salvação. Os números só aumentam, porque o Evangelho continua sendo proclamado. O ide de Jesus continua sendo cumprido por mim, por você, para que novas pessoas conheçam a Cristo e aquelas que conhecem perseverem nesta esperança até o dia do retorno de Jesus para o juízo final, quando nós iremos ressuscitar e seremos levados para junto dele no novo céu e na nova terra, conforme ele mesmo prometeu. Por isso, amados irmãos, a igreja primitiva, conforme Atos dos Apóstolos, ela cumpriu esta missão com muito zelo, com muito amor, onde o Atos dos Apóstolos diz que cada dia Deus acrescentava o número das pessoas que iam sendo salvas. E Ele cumpre esta promessa até hoje. Cada dia mais pessoas vão sendo salvas por conhecer a notícia de que por meio de Cristo nós temos paz, nós temos vida com Deus. E a nossa comunhão perdida por causa do pecado, herdado também de Adão e Eva, esse pecado é perdoado e a nossa comunhão com Deus é completa. Amados, portanto, saiam daqui hoje e relatem para os seus familiares, amigos, colegas e irmãos que Jesus sim venceu. Ele não ficou na sepultura. Contem que o Cordeiro de Deus veio libertá-los da condenação eterna e que pela confiança neste Jesus, eles já têm paz aqui, mas têm comunhão com Deus e a vida eterna. E se possível, continuem convidando-os para que possam também ouvir aqui, na companhia da Santa Igreja Cristã, esta boa notícia, a única notícia que verdadeiramente dá vida. E todos nós voltemos com coragem, com entusiasmo no próximo domingo, louvando a Deus pela Páscoa, contabilizando os resultados da Páscoa. Amém. Nos coloquemos em pé. Jesus disse, a paz esteja com vocês. Esta mesma paz esteja com vocês e que, por meio dela, possamos viver a nossa fé com alegria até o retorno de Cristo. Amém. Hoje, nós iremos cantar o ofertório. Ofertório significa ofertar louvor a Deus. É o que nós podemos fazer. Agradecer a Deus por esta palavra que nós ouvimos. E ao mesmo tempo que agradecemos, nós também estamos suplicando para que o Espírito Santo
faça com que esta palavra tenha acolhida em nossos corações. Eu vou passar, pode passar o próximo slide, nós cantamos então o ofertório, Paulo estará conduzindo. Queremos agradecer, louvando a Deus também por meio dos bens que Ele nos dá. Quem estiver preparado para fazer a sua oferta, a faça sempre com alegria, com agradecimento, reconhecendo que de Deus provém as bênçãos e a Ele nós rendemos o nosso louvor e reconhecimento. Durante o ofertário, nós cantamos o próximo hino, o cântico ao único que é digno. Podeis tomar assento. Irá
boas-vindas à família reunida, família na fé, irmãos, membros da congregação e de forma muito especial os nossos convidados. Se sintam sempre acolhidos, abraçados por esta família da fé. E hoje, de forma especial, também queremos nominar a Cristiane Medianeira Savian. Cristiane, bem-vinda. E também o Fábio Krieger. Sejam muito bem-vindos. E que este seja o primeiro momento de muitos, né? Assim também a Cauane, minha vizinha, né? Seja muito bem-vinda, se sinta acolhida. E todos os irmãos que já participam de nossa congregação, frequentam regularmente os nossos cultos, mesmo não sendo membros, sempre nós nos alegramos muito por podermos partilhar juntos esta palavra, esta fé e este sacramento. Também a nossa agenda durante esta última semana de abril, na quarta-feira à noite, o Departamento Mordomia Cristã se reúne para estudo. Também no próximo domingo, então, nós teremos o nosso culto às 9 horas da manhã. Estão todos convidados, terceiro domingo de Páscoa. E eu quero já fazer o convite também para, conforme está projetado, o Departamento de Servas e Ação Social convida a todos para uma palestra sobre gestão financeira na primeira quarta de maio. Então, o objetivo é que nós que somos servos de Deus e prestamos contas a Deus de tudo que somos, temos e recebemos, possamos ser equipados para cada vez termos uma gestão melhor daquilo que Deus nos concede, tá? Então, o objetivo é que, por meio desta palestra, nós ouçamos aspectos relacionados a como lá dentro de casa a gente consegue administrar melhor aquilo que nós temos, né? Tá? Então, estão todos convidados, vai ser aqui na igreja, então na primeira quarta do mês de maio. Agora também convido a dona Nessi para que faça o convite para o treinamento de evangelização. Bom dia. Então, no dia 28 e 29 de maio, em Alegrete, estão todos convidados, eu estou com as fichas de inscrição. O que esse treinamento proporciona? Antes desse treinamento, eu queria falar de Jesus, da vida eterna, para as pessoas. Mas eu não sabia como, eu tinha medo, eu tinha receio de ofender as pessoas ou virar uma discussão. E eu costumo dizer que a gente ouve muito, né, que religião, futebol e política não se discute. Religião e futebol, política e futebol, não sei. Mas religião, com certeza que não. Então, esse treinamento me deu ferramentas de como falar da vida eterna para Jesus, para as pessoas, com que elas podem ter certeza de como ir para o céu. Isso é fato. E mudou a minha vida, e é maravilhoso. Então, eu convido a cada membro, eu estou com as fichas de inscrição para acompanhar. Vai ser no sábado, a gente vai sair daqui de manhã, à 13h começa o treinamento, e domingo de manhã encerra com o almoço. Em tipo 2 horas a gente já volta, tá bom? Um bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. Sem dúvida, fundamental para o bom andamento do trabalho da igreja. Agora queremos então falar com o nosso Deus, esse que nos tem cuidado até aqui, para que em oração nós possamos entregar a nossa vida aos seus cuidados. Nos coloquemos em pé.
Oremos. Bendito e amado Salvador, em teu nome pedimos e agradecemos pelas inúmeras bênçãos recebidas e as verdades bíblicas ouvidas, fortalecendo nossa fé e dando-nos a compreensão correta das Escrituras Sagradas. Pai, por tua bondade e misericórdia, concede que a tua palavra permaneça em nossos corações. Obrigado por mais uma vez permitirmos de estarmos em tua casa para ouvir, adorar e agradecer pela tua mensagem de vida. Pedimos que continue iluminando os mestres da IELB para a correta formação de novos pastores, para a importante missão de pastorear teu rebanho e buscar os perdidos. Agradecemos por conceder ricas bênçãos e sabedoria ao nosso pastor Natanael, para que este continue ensinando e levando tua palavra a todos os irmãos e aos mais necessitados, ensinando para todos o caminho da tua casa, o céu, a nossa morada celestial. Dê teu amor infinito aos nossos irmãos que passam por alguma dificuldade de saúde. Em especial, oramos pelo Luciano da Silva, o Taiser Farias, a Rosane Cavaleiro e Solange Pereira. Se assim for a tua vontade, cura as suas enfermidades. Consola os enlutados com certeza da salvação eterna dos seus entes queridos, pela fé em Jesus. Também em especial a Dona Solange Pereira, pelo falecimento de sua cunhada esta semana. Dê aos aniversariantes do mês mais um ano de alegrias, saúde e realizações, e que nunca abandone teus planos. Conceda-lhes novas oportunidades para estudar a tua palavra e levá-la para os mais necessitados. Pai, na Santa Ceia, recebemos o corpo e sangue de Cristo no pão e vinho para alimentar nossa fé e assim termos a certeza do perdão dos nossos pecados, onde renovaremos nossa esperança e certeza da fé salvadora. Concede-nos mais uma semana de bênçãos e realizações, que possamos voltar para nossos lares com segurança e conforto, para no próximo domingo estarmos novamente em tua casa para ouvirmos a tua palavra e fazermos súplica a ti, ó Pai. Tudo te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu único Filho, nosso Senhor. Amém. Nós damos início à celebração da Santa Ceia com a liturgia da ceia. Não existe maior amor do que entregar a própria vida para salvar quem não merece. Isso Jesus fez por nós quando ofereceu a sua vida em sacrifício na cruz. Cristo se entregou para morrer por causa dos nossos pecados. Gracioso Deus e Pai, trazemos pão e vinho para que tu nos conceda, para que tu nos dês o corpo e o sangue do Cristo ressuscitado. E assim, em união com Cristo, em meio à morte, tenhamos a vida eterna. Pois ouvimos a voz de Cristo que diz: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Paz sempre. Amém. Amados em Cristo, tendo Cristo instituído a ceia, para que nela recebamos o verdadeiro corpo e sangue para a nossa salvação,
é prudente que nós, em arrependimento, venhamos à mesa do Senhor e recebamos este dom que nos assegura a presença de Cristo em nossa vida e também a certeza da vida eterna. Vinde, pois tudo está preparado. Durante a celebração da ceia, nós iremos cantar alguns hinos. Podeis tomar assento. Cristo
Tendo sido fortalecidos em nossa fé, em nossa esperança e a certeza da vida eterna, Deus nos envia para que continuemos sendo mensageiros do seu amor. Deus amou o mundo desta maneira, deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não seja condenado, mas tenha a vida eterna. E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo a boa notícia da ressurreição. Aqui estou eu, envia-me a mim, Senhor. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora, antes de nós nos dirigirmos até no salão para tomarmos o café e um chá e conversarmos com os nossos amigos, irmãos, vamos cantar o último hino. Ele é um pouco mais longo, mas quem aguentar em pé, vamos cantá-lo em pé. Senhor meu Deus. Teu nome campeão.
Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisito e até gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é suprarracional, só pela fé se pode aceitar.